Olá, boa tarde, boa noite, bom dia, na paz do Senhor Jesus. Estamos aqui para a nossa reflexão de hoje. Hoje, um salmo para hoje, no Salmo 73, intitulada O Dia do Quase. Daqui a pouquinho, prepare aí a sua Bíblia, mantenha-na aberta se você pode, no Salmo 73, que será o salmo da nossa reflexão de hoje, um salmo para hoje. Mas antes gostaria de louvar a Deus, ou tentar, há muito tempo que não canto, com esse belo hino de Edson Coelho, maior compositor evangélico brasileiro vivo, que tem hino até na harpa cristã, compositor da maioria dos mais lindos hinos do cancioneiro evangélico brasileiro, Águas Passadas. Um dia passei por grande provação, bastante chorei minha desilusão. Meus dias passavam num vale de dores, onde as aves não cantavam e nem haviam flores. O vento soprava, lá fora chovia, minha alma chorava em cruel agonia. A noite escura desceu sobre mim, uma noite de amargura que pensei não ter fim. Águas passadas não movem moinhos, em minhas pisadas não há mais espinhos. Eu fui renovado em minha alma a paz. Jesus vem comigo e o triste perigo ficou para trás. Preciso pensar um pouquinho que as flores tão belas produzem espinhos, porém dão aroma e enfeitam também. Assim mesmo são as provas que me sobrevêm. As lágrimas tantas que um dia chorei transformaram-se em pedras que eu colecionei, em pedras preciosas de raro valor, que enfeitam hoje em dia meu caminho de amor. Águas passadas não movem moinhos, as pisadas não há mais espinhos. Eu fui renovado em minha alma a paz. Jesus vem comigo e o triste perigo ficou para trás. Jesus vem comigo e o triste perigo ficou para trás.
o triste perigo, o maior de todos os perigos, ficou para trás. Qual é o maior perigo? É perder a salvação, é perder a grande oportunidade de ser totalmente livre da condenação eterna por causa do nosso pecado e também dos nossos pecados, e ser perdoado, salvo e justificado através da morte de Jesus Cristo. Então, quando a gente alcança esta bênção, esta oportunidade, esta graça nos alcança, o grande perigo ficou para trás. Também essa música ela retrata um tempo de tristeza profunda e quem sabe até de depressão na vida de uma pessoa, um tempo de angústia, um tempo de desolamento, um tempo de questionamento, como o que vamos ler agora no Salmo 73. E aí, queridos, queridas, hoje está um pouco mais longe, o celular não dá para mim ver o seu nominho aí que está com a gente, mas depois eu vou ver. Deixa aí o seu comentário, a sua observação, que fica então registrado. Eu posso depois ver que você assistiu, acompanhou, o que para mim é um grande prazer, porque essa nossa live, eu digo nossa, porque ela não existe apenas para mim ou apenas comigo, porque se não fosse você aí do outro lado acompanhando e comentando e dando esse feedback, eu não a faria, né? Eu ia ler a Bíblia e meditar sozinho, que não ia transmitir. Mas quando você comenta, quando eu sinto que você foi edificado, edificada, isso me motiva, isso me impulsiona a continuar fazendo, a sentir-me útil ao compartilhar a palavra de Deus. Então vamos lá, Salmo 73. Quem já está ali? Pastor Gines Batista, meu amigo, tá dando para ver daqui, né? O dia do quase. Salmo 73 é um salmo grande de 28 versículos, então eu vou fazer uma espécie de síntese para melhor efeito do tempo, que não deve ultrapassar 20, 22 minutos, com mais os 3 ou 4 do hino, é para menos de meia hora essa reflexão, tá? Se você não pode assisti-la toda agora, mas depois você pode ver, ela vai estar no Facebook, no Instagram e também vai gravada para o YouTube. O meu canal no YouTube é Paulo César Reis. Tá bastante barulho porque nessa hora a minha rua fica muito movimentada, os carros, o pessoal voltando do trabalho, aqui é uma via de escoamento e por isso muito barulho, né? Eu estou fazendo no quintal, justamente por causa do intenso calor que está fazendo nesses dias em Goiânia. Vamos à leitura? Eu gostaria de ler paulatinamente, ou seja, eu vou ler alguns versículos, comentar, depois outros, e quero ler inicialmente os versos 1, 2 e 3. Acompanhe aí, Salmo 73, um salmo de Asaf. Ontem foi um salmo de Moisés, o Salmo 90. Anteontem, o Salmo 131, salmo de Davi, que escreveu, que compôs a maioria dos salmos, a imensa maioria. Mas hoje é o salmo de Asaf, um dos filhos de Coré, que era o ministro do louvor, trazendo para os dias de hoje, né? Era o mestre de canto do templo naqueles dias. Olha a agonia, olha a angústia, olha a crise existencial e espiritual deste homem. Mas ele começa com o final. Ele já mostra o final, que foi um final feliz, para poder não deixar margem de que Deus é bom. E é bom o tempo todo, só não é bonzinho, mas é bom. De fato, ou com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Quanto a mim, porém, quase, lembra, dia do quase? Quase me resvalaram os pés, ou diz, quase que escorregaram os meus pés. Pouco faltou para que se desviassem os meus passos. Por que, salmista? Pois eu invejava os arrogantes ao ver
a prosperidade dos ímpios. Ele vai mostrar de várias maneiras nos versículos seguintes como esse processo horrível se desenvolveu na sua alma, no seu espírito. Mas a causa foi uma. Tudo começou quando ele, diz aqui, teve inveja dos ímpios. Quando ele viu a prosperidade dos ímpios, teve inveja, e isso quase fez com que ele se desviasse do caminho do Senhor, da sua fé, da sua confiança em Deus, da bondade de Deus, dos atributos de Deus, como também a sua justiça. Mas a gente vai ver ao longo, desse salmo aqui um pouco mais disso. Será que eu consigo colocar aqui um fundo para a gente não ficar falando a seco? Vamos ver. Vamos lá. Coloquei, né? Primeiro, a conclusão. Deus é bom. E Deus é bom para com os seus. O Senhor é bom para com todos, porque as bênçãos de Deus, algumas delas, são dadas indistintamente a todos os seres humanos, como por exemplo, a luz do sol, a chuva, o fôlego de vida, o ar que respiramos, o acesso aos alimentos e a muitos bens são dados aos bons e aos maus, disse Jesus. Mas há bênçãos especiais, escolhidas, ricas, preciosas, que são dadas especialmente ao povo de Deus, com quem ele tem uma aliança e que tem também um compromisso com ele. Inclusive, a maior de todas as bênçãos, que é a bênção da salvação eterna. E aqui diz os versos 1 e 2, principalmente o primeiro verso: Deus é bom. É a conclusão, é como se ele estivesse mostrando o final do salmo e a sua conclusão primeiro. Mas agora a gente entra no perrengue do salmista, quando ele mergulhou numa crise muito profunda e ele diz: olha, quase, foi o dia do quase. Quantas coisas quase aconteceram, né? Quantas tragédias. Você vê aqueles vídeos de um avião caindo, quase cai em cima da pessoa, mas felizmente não caiu. Daquela pessoa que quase acertou os números de uma loteria acumulada, mas não acertou. Daquela pessoa que quase teve coragem de tomar uma decisão que mudaria a sua vida, mas não tomou. Ou então aquela pessoa que quase cometeu um ato de desatino que arruinaria a vida de muita gente, mas felizmente não praticou aquele ato, ficou no quase. Então o quase é a iminência, é a linha que divide algo que não aconteceu. E graças a Deus que para o salmista não aconteceu. Seus passos não se desviaram, seus pés não escorregaram para o mal, porque ele fez o certo, ele deu os passos corretos. Vamos ver? Ele diz aqui, verso 4: para eles, os ímpios perversos que prosperam, não há preocupações, o seu corpo é sadio e nédio, não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros homens. Será, queridos, que os ímpios e que prosperam e que ficam muito ricos e que parecem tão importantes, eles não são normais? Eles não sofrem de coisas que nós também sofremos? Não alimentemos esta ilusão, tá? Por mais que o dinheiro possa cercar de conforto e de favorecimento, mas não resolve tudo, principalmente numa conta cheia, mas numa alma vazia. E diz aqui: daí a soberba que os cinge como um colar, e a violência que os envolve como um manto. Os olhos saltam-lhes da gordura, do coração brotam-lhe fantasias. Motejam e falam maliciosamente, da opressão falam com altivez. Verso 9: contra os céus desandam a boca e a sua língua percorre a terra. Até mesmo ele observou que pessoas que blasfemavam, que falavam contra Deus, contra a Bíblia, contra os crentes, contra a palavra do Senhor, contra a obra de Deus na terra, e no entanto o ano que vem estavam mais ricos, numa caminhonete mais chique, morando numa mansão melhor, trocou talvez até de fazenda, mas no entanto
vamos ver como é que isso termina. Ele diz: olha, parece que o certo é ser errado. Parece que o ponto de prosperidade é ser ímpio, porque olha como que eles vivem. E ele vai então invejando a prosperidade dos ímpios. Será que tem algum cristão ou cristã nessa tarde, noite ou manhã ou madrugada que me ouve, que acompanha aqui a nossa live de reflexão bíblica, que em algum momento também já se achou dessa maneira, pensando que não vale a pena ser crente, lavar as mãos na inocência, fazer a vontade de Deus, guardar a sua palavra, andar e sofrer com o povo de Deus, viver na contramão do mundo, porque parece que quem não serve a Deus está se dando bem? Esta foi a crise do salmista. Por isso eu intitulei esse salmo de O Dia do Quase. Mas graças a Deus que ficou só no quase. E ele prossegue, eu quero adiantar aqui, e vou lá para o verso 13. Com efeito, inutilmente conservei puro o coração e lavei as mãos na inocência. Será que você já pensou assim, querido, querida? O que adiantou ser fiel? O que adiantou fazer o certo? O que me adiantou guardar a palavra de Deus? Tanta gente fazendo errado e só eu lá fazendo certo. Agora veja bem, parece que eles estão melhores do que eu. Será? Aguarde um pouco, não se precipite. Não aprume seus pés para o caminho errado. Pense mais um pouco. Aplique sabedoria espiritual ao seu coração no temor de Deus. Pois vai dizer o verso 14: pois de contínuo sou afligido e cada manhã castigado. 15. Se eu pensar em falar tais palavras, já aí teria traído a geração de teus filhos. Ou seja, eu estou me sentindo assim, não posso nem falar, senão vou escandalizar alguém. Mas ainda bem que ele falou consigo mesmo, né? Que eu costumo dizer que é a melhor conversa, ou talvez a segunda melhor conversa. A primeira melhor conversa é conversar com Deus, mas a segunda melhor conversa é conversar com a gente mesmo, com a nossa alma, espírito e alma se falando, se corrigindo, se instruindo. Verso 16: em só refletir para compreender isso, achei muito pesada a tarefa para mim. De fato, queridos, tem coisa que é difícil compreender. Tem pensamentos, racionalizações que são muito difíceis de concretizar. Compreender tudo que acontece à nossa volta. Tem coisa que a gente só vai compreender na eternidade. E tem coisa que a gente compreende depois, quando alcançamos mais sabedoria, mais discernimento e passamos também a saber mais sobre os fatos da vida. E ele diz: olha, quando eu tentei compreender isso, pareceu uma tarefa muito pesada para mim. Até que, verso 17, aleluia, glória a Deus, ainda bem que ele fez a coisa certa. O que foi que ele fez? No verso 17 ele revela: até que entrei no santuário de Deus. Ele se voltou para o Senhor. É claro que Asaf está se referindo fisicamente a entrar no templo onde ele meditou, ele aplicou o seu coração, mas eu diria que isso não se aplica hoje necessariamente em ir à casa de oração, embora é nosso dever e a nossa necessidade de congregar. Mas onde você estiver, aí em outro país, aqui no Brasil, quem sabe no local de trabalho, quem sabe já na cama para dormir, ou quem sabe no seu café da tarde, no seu jantar, no seu momento de reflexão, entra no santuário de Deus. E onde é o santuário de Deus? Primeiro, o santuário de Deus somos nós, mas também aqui está se referindo à presença de Deus, onde você pode ser envolvido com a presença de Deus, com a autoridade do Senhor, com a palavra de Deus, com a operação do Espírito Santo te levando a uma compreensão espiritual e não apenas racional, intelectual. Então vamos lá, verso 17: até que entrei no santuário de Deus e entendi eu o fim deles, porque é o fim que conta, né?
A Bíblia diz que o fim das coisas é mais importante do que o seu começo. Não é que o começo não seja importante, mas o fim é mais importante. E vai dizer aqui, verso 18: Tu certamente os pões em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição. E prossegue dizendo: como ficam de súbito assolados, totalmente aniquilados de terror. Ou seja, ele percebeu que o ímpio, mesmo que prospere social e economicamente, ele vive aterrorizado, o medo de perder, o medo até de ter alguém mais rico do que ele, na família, na casa, na vizinhança. Vivem desequilibrados porque não tem um relacionamento com Deus, uma base, um lastro espiritual no qual suas vidas apoiem. Então ele vai dizer: quando o meu coração, verso 21, se me amargou, outra versão diz azedou, porque tem coisa que se a gente não vigiar, o coração azeda. E pessoas com o coração azedo não podem agradar a Deus e nem aos outros e nem a si mesmas. O coração está azedo, sabe? Tudo que a pessoa for fazer, o azedume da alma, o azedume do coração vai junto. São palavras ríspidas, ásperas, irônicas, sarcásticas. Esse palavreado tudo é para dizer que está ferindo aos outros com a língua, porque o coração está azedo e aí nada está bom, porque é do coração que procedem as fontes da vida. Por isso devemos guardar bem o coração, recomenda a santa palavra de Deus. Então o salmista vai dizer: quando o coração se me amargou e as entranhas se me comoveram, eu estava embrutecido, verso 22, e ignorante, era como um irracional à tua presença. Ou seja, o homem virou bicho. Aquele ministro do louvor de Israel, que servia na casa de Deus, coordenando o cântico, levando o povo a se enternecer na adoração a Deus, agora ele começou a ter inveja dos ímpios, a invejar o caminho dos maus, ao ver a prosperidade dos perversos, e quase se desviou. Mas então ele percebe que os ímpios, ele vai ver o fim, como é que ele ia terminar e como que os ímpios iam terminar. Você já pensou nisso, querido, querida? Pensou aquilo que está reservado para você da parte de Deus? Coisas que o olho não viu, que o ouvido não ouviu, que a mente humana não pensou, são justamente aquelas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Você ama o Senhor? Pode saber que o final que lhe espera é maravilhoso, é sublime, a sua herança é indescritível. E então prossegue o salmista dizendo: eu estava irracional, é como um animal irracional, que não entende que nenhum argumento será válido, mas a compreensão espiritual, sim. Argumento lógico não foi possível ou suficiente para resolver, mas quando ele raciocinou espiritualmente e entendeu o fim dos ímpios, aquilo que Deus já disse que vai sobrevir aos ímpios, então ele se aquietou. Ele disse, verso 23, já estamos encaminhando para o término e daqui a pouco mais uma música, tá? Diz aqui: todavia estou sempre contigo. Primeira bênção que ele tinha que o ímpio não tem: a companhia do Senhor, a presença de Deus. E é uma presença ininterrupta, não é uma presença de domingo de manhã no culto ou à noite. É uma presença contínua nas 24 horas do dia, em qualquer lugar do universo onde estivermos. O Senhor está conosco. É a primeira bênção, a primeira vantagem de servir a Deus e andar nos seus caminhos. Todavia estou sempre contigo. A segunda bênção, ainda no verso 23, tu me seguras pela minha mão direita. Deus segurando a nossa mão. Lembra quando você era criança e poderia tropeçar, tinha insegurança para atravessar a rua ou passar num lugar difícil e o seu pai e a sua mãe seguravam a sua mão? Aquilo dava segurança, é porque ele que segurava a sua mão, não era você que segurava a mão dele. Ele segurava a sua mão, não ia soltar, então a segurança que ele tivesse você teria também. É assim que Deus faz conosco, ele nos segura a mão.
Porque se a gente segurar, a gente pode soltar, mas quando Deus segura, Ele não solta. Ele nos põe em segurança. Terceira bênção, verso 24. Tu me guias com o teu conselho. O conselho, a orientação, a sabedoria de Deus, sobretudo na sua palavra, que traz, através do temor a Deus no nosso coração, entendimento, compreensão espiritual das coisas, dos fatos que a gente pode compreender, e o que a gente não pode compreender, a gente descansa em Deus, sabendo que Ele está cuidando de tudo, sabendo que um dia nós vamos entender o porquê de cada coisa, e o que a gente não entendeu, Deus está cuidando. Ele é soberano e é amoroso, é misericordioso. Então Ele diz: tu me guias com teu conselho e depois me recebes na glória. Olha, aqui na vida Ele nos guia, nessa vida terrena, com o conselho dele na sua palavra, com o conselho do seu Espírito Santo em nós, nos guiando a toda a verdade. E depois, aí é o fim, depois nos recebes na glória, enquanto o ímpio vai para o tormento e desprezo eterno. Observou que graças a Deus que ele quase se desviou, mas não se desviou, ele perseverou, porque ele entrou no santuário de Deus, entrou na presença de Deus e foi procurar discernir ou digerir esta situação espiritualmente. Maravilha, glória a Deus. Aí ele diz no verso 25: que mais tenho eu no céu? É claro que a gente espera ver muita coisa bonita, linda, inenarrável no céu, e também encontrar tanta gente querida que a gente já conheceu, e também aqueles que não conhecemos pessoalmente, né? E teremos toda uma eternidade para isso, para conhecer milhões de outros servos e servas de Deus. Mas o que é mais importante no céu? Não é o céu, é o Senhor Jesus, que foi feito mais sublime que os céus, diz na carta aos Hebreus. O que mais tenho eu no céu? Não há outro em que eu me compraza na terra. No céu ou na terra, a fonte do nosso comprazimento, do nosso deleite, é o próprio Senhor, nos agradar em Deus, naquilo que Ele é por nós. Verso 26. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Olha aqui agora, Deus bastava ao salmista. Ele já não tinha mais a inveja das riquezas ímpias e mal adquiridas. Ele não tinha inveja do comportamento pecaminoso, injusto, desonesto dos ímpios. Mas ele diz: olha, tu é a minha riqueza, é a minha herança para sempre. Verso 27. Os que se afastam de ti, como ele quase fez, né? Os que se afastam de ti, eis que perecem. Tu destróis todos os que são infiéis para contigo. Deus é bom, mas não é bonzinho. Lembra que eu disse? Já tem um dia determinado em que há de julgar os vivos e os mortos ímpios, e eles serão lançados no lago que arde com fogo e enxofre, onde serão atormentados de dia e de noite para todo sempre, onde também já se encontrarão Satanás, a besta e o falso profeta, e todos os demônios. Então, a Bíblia nos admoesta na carta aos Romanos, dizendo: considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus. Então, queridos, termina este salmo dizendo: quanto a mim, bom é estar junto a Deus. Aproxima cada vez mais de Deus. Mais perto quero estar, como diz a letra de um cântico tão conhecido. Mais perto quero estar. No Senhor Deus ponho o meu refúgio, para proclamar todos os seus feitos. Agora, ao invés de murmurar com o coração azedo, ele estava pronto para proclamar as obras de Deus, os feitos do Senhor. Principalmente no nosso caso, a mais importante obra de todas, que foi a obra da salvação executada na cruz do Calvário, através de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu desejo que esta palavra tenha sido de edificação para a sua vida, que você possa compartilhá-la com tantos e quantos você quiser,
E gostaria de convidá-lo nesta hora para mais um louvor a Deus. Não tem um louvor específico aqui preparado, mas vamos lá. Vou ver o que eu acho aqui para a gente louvar ao Senhor. Jesus é melhor? Jesus é melhor do que tudo, né? Vamos ver esse aqui então. Melhor do que tudo que tens. Jesus é melhor, sim, que posições. Melhor, muito mais do que milhões. Pode ser um rei com poder nas mãos, mas do mal escravo, sim. 1000 vezes prefiro o meu Jesus e servi-lo até Que Deus te abençoe, obrigado pela sua atenção, pela sua prestigiosa audiência nesta tarde, noite, manhã ou madrugada, depende de onde você está e a que hora está acompanhando essa reflexão bíblica. O dia do quase foi a nossa reflexão de hoje no Salmo 73, um salmo de Asaf. Que Deus te abençoe no nome poderoso do Senhor Jesus Cristo.